E eu gostaria já de cara falar do seu trabalho de conclusão de curso, Sim. que foi bastante repercutido, foi muito diferente, muito interessante. Teve um documentário. Sim. Porque, assim, a gente viu o que aconteceu com o Vini Júnior, né? Ele enfrentou, e foi muito bom, porque ele enfrentou, não baixou a cabeça, foi para cima. Ele é uma pessoa importante, um dos maiores jogadores do mundo. Isso teve uma repercussão, assim, mundial, excelente. Agora, no nosso cotidiano, diversas coisas acontecem e que a gente naturaliza, e a sociedade é construída de uma determinada maneira que você nem se atenta que aquilo também é um racismo, né? Sim. E aí, por isso, eu gostaria de falar isso para você colocar para a gente como é que você deu esse seu trabalho, porque foi sobre a questão da habitação e o racismo, né? Sim. Isso a gente gostaria de saber. Oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao convite. Agradeço ao Sindicato dos Bancários, a Eneida, a Fabi. E dizer que espero que seja um bate-papo aqui muito gostoso e proveitoso, né? De um tema que eu gosto muito, mas que é extremamente importante. Mas que, infelizmente, a cidade de Santos ainda não tem uma política habitacional eficaz, né? Então, ao mesmo tempo que é um tema que, para nós, é muito caro, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema e que a gente fica muito triste com as diversas situações de habitações precárias na cidade de Santos e na Baixada Santista como um todo, né? E o meu trabalho de conclusão de curso, me formei em serviço social pela Universidade Federal de São Paulo e apresentei o meu trabalho de conclusão de curso ano passado. E esse trabalho falava sobre racismo na política habitacional e urbana. Então, como a política habitacional e como a política urbana da cidade institucionalmente reproduz ainda o racismo, né? Como que como essas duas políticas conseguem manter a população negra nas favelas morando em condições precárias, em condições insalubres. Muita gente me dava como resposta, quando eu falava que estudava essa relação, né? Que ou não tinha nada a ver, então a habitação não tinha a ver com a cor, mas tinha a ver com a falta de possibilidade financeira de arcar com uma moradia melhor, uma moradia digna, né? E aí eu questionava, não, mas essas pessoas que não podem pagar, geralmente são pessoas negras, né? Então, alguma relação tem. E a segunda resposta também que me davam muito era que esse problema da população negra ser a maioria nas favelas, nas ocupações, nos cortiços, enfim, era fruto da escravidão no Brasil. De fato, tem uma relação com o processo da escravidão. Mas a escravidão acabou há 134 anos, né? Nesses 134 anos, o que a gente fez para que essa população continuasse nesse lugar, né? Porque quando a gente responde só que é o fruto da escravização no Brasil, parece que a gente pula esse período de tempo, né? Como se não tivesse ocorrido outras políticas, outras práticas racistas para que essa população esteja nesse lugar, né? E permanecer nesse lugar hoje, né? Então, eu estudei processos, por exemplo, como gentrificação, especulação imobiliária, como esses dois processos contribuem para embranquecer territórios que eram majoritariamente negros atualmente, como esse processo ocorre atualmente de embranquecimento dos territórios, porque Santos era uma cidade majoritariamente negra até 1872, mais ou menos, e aí começa um processo que ainda não é um processo de especulação imobiliária, mas é um processo de expansão para a praia, enfim, o porto, que expulsa a população negra para essas regiões mais periféricas e que hoje isso permanece, por exemplo, com os conjuntos habitacionais que são fruto de lutas dos movimentos que
precisa mesmo produção de novas moradias, mas quando você constrói um conjunto habitacional numa região periférica, né? E aí acontece um processo de gentrificação, porque aquela região fica mais cara, porque agora chegou luz, chegou esgoto que não tinha, chegou saneamento básico. Esse processo de se tornar mais caro, quem compra esses imóveis é uma classe média branca que quer a casa própria, que, né, tá vivendo de aluguel e quer uma segurança. E essa população negra que foi atendida retorna para a área de risco porque não conseguiu se manter. Então, é um processo de embranquecimento. Enfim, vários processos que a política habitacional contribui, então, com o racismo estrutural. E essa relação que você falou com o Vini Júnior é exatamente isso, né? A gente... É óbvio que é importante e tem que, sim, ser exposto, denunciado essa situação de racismo com o Vini. Mas acontece racismo todos os dias no nosso cotidiano e a gente não percebe porque a gente ainda acha que racismo e injúria racial é a mesma coisa e não são. Injúria racial é uma coisa, que são esses xingamentos, essas piadas que o Vini sofreu e que deveria ser punida tanto quanto um crime de racismo, porque a raiz é a mesma, a raiz é racial, mas não é só, né? Tem outras condições em que a população negra vive, que são de extrema pobreza, que também são racismos e que precisam ser combatidos, né?